E aí, vai fazer seu primeiro júri e tá com aquele friozinho na barriga? Tá preocupado? Não fica, tá bom? Eu vou tentar te ajudar para deixar você um pouquinho mais calmo, tá? Vou te dar algumas dicas. A primeira dica é a dica mais óbvia. Estude o processo, tá bom? Leia exaustivamente o processo, tá? Decore se for necessário. Isso vai te dar mais tranquilidade, mais segurança. Tire uma cópia do processo se for um processo físico e se for um processo digital, você vai imprimir todo o processo, tá? Ah não, Ismael, para que eu vou imprimir se o processo é digital? Vou levar meu computador, eu gosto de estudar pelo meu computador. Não confie, tá bom? Por quê? Você pode ficar sem bateria lá, no local pode ficar sem internet, tá bom? Pode dar uma pane no sistema, o seu próprio computador pode dar um problema. Não confie, tá? Leve o processo copiado, xerocopiado, leve uma cópia física, tá bom? Faça marcações, né, com marca-texto, coloque aqueles lembretes nas partes mais importantes, faça um resumo também das partes mais importantes, depoimento da testemunha, que é mais importante, está na folha tal, depoimento do policial condutor está na folha tal, o laudo de necrópsia está na folha tal, tá bom? Isso é importante, faça um resumo para facilitar na sua pesquisa ali no processo e também para facilitar o seu estudo, tá? Se for possível e necessário, faça um mapa mental também para te auxiliar, tá bom? Isso é interessante você fazer. Mas não se esqueça, durante a cópia do processo, você tem que tirar a cópia do processo todo, de capa a capa, inclusive dos carimbos, atrás das folhas, tá bom? Das certidões dos oficiais de justiça. Isso faz a diferença. Então seja diligente. Não vai pegar o processo, vai levar lá para a copiadora e falar assim, daqui 10 minutos eu vim cá buscar. Não, nada disso. Você é um profissional diligente. Você vai ficar lá junto com o funcionário da copiadora e vai observar se não está passando nada batido, tá bom? Isso é importante. Eu já vi muito réu de júri ser prejudicado porque o advogado estudou pela cópia e verificou que estava faltando pedaço, tá bom? Foi verificar só lá no júri, tá? Então veja que situação difícil e constrangedora. Não deixe isso acontecer com você. Seja diligente. Além disso, 3 dias antes, pelo menos, ou pelo menos 5 dias antes da sessão do júri, volte lá na secretaria e verifique se não foi juntado nada lá no processo de novo, tá bom? Tome esse cuidado também, isso é importante, tá? Seja diligente nesse sentido também. Depois que você estudou exaustivamente o processo, você vai estudar o que, cara? A norma, o direito material relacionado àquele crime que está sendo imputado ao seu cliente. Qual que é o crime que está sendo imputado ao seu cliente? Ah, homicídio duplamente qualificado. Então vou estudar sobre o artigo 121, vou estudar sobre as qualificadoras, vou verificar o que a jurisprudência está me ensinando a respeito desse tipo penal, dessas qualificadoras, vou verificar também o que a doutrina está me ensinando a respeito disso, qual que é o entendimento dos tribunais superiores, porque a partir desse estudo e do estudo do fato concreto, você vai poder tentar desclassificar o crime ou tentar talvez uma estratégia de decotar as qualificadoras ou até mesmo argumentar no sentido de afastar a ilicitude. Por exemplo, foi uma legítima defesa, foi um estrito cumprimento de dever legal. Você vai fazer isso como? Estudando o direito, cara. Tá joia? Então estude o direito. Depois disso, o que mais que eu tenho que fazer, Ismael? Estudar o direito processual, no que se refere ao procedimento do tribunal do júri, cara. Você vai estudar também o capítulo do Código de Processo Penal relacionado ao procedimento do júri. E não só a lei seca, você vai estudar também a jurisprudência, o que os tribunais estão entendendo a respeito das eventuais nulidades que podem acontecer durante o júri, das nulidades que podem aparecer durante os debates. Você tem que estar preparado, você tem que saber quais são as nulidades tidas como absolutas, as nulidades tidas como relativas, tá bom? Isso é importante. Você só vai aprender isso e saber isso lendo a jurisprudência, lendo a doutrina, tá bom? A respeito do procedimento. Dito isso, próxima dica de Ismael, prepare o seu cliente, cara. Prepare o seu cliente exaustivamente. Você, através da estratégia de defesa que você adotou, você vai verificar se vai ser mais interessante para você o seu cliente falar ou ficar em silêncio naquele momento ali durante a sessão de julgamento do júri, tá bom? Qual que é a estratégia melhor? É o cliente falar? Mas espera aí, eu tenho que trabalhar isso com o meu cliente, se ele vai falar. Ele é um bom orador? Ele é um sujeito descolado? Ele é um sujeito que tem, digamos assim, um feeling para poder convencer as pessoas? Ele é uma pessoa muito emotiva? Ele chora muito? Ele gagueja muito? Ele demonstra insegurança?
Isso tudo é importante você trabalhar com o seu cliente, tá bom? No momento ali que você for dar suas declarações, você já começa a trabalhar o seu cliente. Olha, você vai olhar para os jurados, vai tentar se emocionar. Se você se emocionar, pode chorar, se for o caso, se for necessário, se você achar pertinente essa estratégia, tá bom? Então trabalhe isso com o seu cliente. Outra coisa muito importante que você tem que trabalhar com o seu cliente, cara. A postura do seu cliente durante o julgamento é imprescindível, tá certo? Tome muito cuidado com isso. Eu já cometi esse erro muitas vezes de esquecer de falar para o meu cliente que ele tem que ter uma postura ereta, ele tem que ter uma postura de comprometimento com aquela situação, tá? Muitas vezes você está falando ali para os jurados, o jurado não está olhando para você, cara, ele está olhando para o réu, ele está olhando para o acusado. Muitas vezes, inclusive, o Ministério Público às vezes chama o acusado de vagabundo, de bandido, e aí as pessoas não olham para o Ministério Público, eles olham para o acusado para ver a reação dele. Isso é natural do ser humano. E muitas vezes o acusado está lá assim, está tranquilo. Ou seja, ele está indiferente àquela situação. O jurado absorve isso automaticamente, fala, pô, o camarada é culpado mesmo lá, o cara está indiferente sobre a situação. Então, oriente o seu cliente nesse sentido, tá bom? Olha, se ele for uma pessoa mais emotiva, se tiver que chorar, deixa ele chorar, tá? Não, pode chorar. Se o Ministério Público te chamar de vagabundo, abaixa a cabeça, chora, seja diligente também com relação ao seu cliente. É imprescindível, tá bom? Prepare o seu cliente de maneira adequada, tá certo? Dito isso, deixa eu tomar um café, porque minha boca já está ficando seca. Próxima dica. Chegando no dia, chega mais cedo, cara. Chega mais cedo para quê? Para você se ambientalizar, tá bom? Se ambientalizar ali com o local. Tá? Você já começa ali tomando um cafezinho ali com os servidores, o juiz já chega, você já cumprimenta o juiz, o Ministério Público já chega, você cumprimenta o Ministério Público, tá certo? Os jurados ali, o conselho de sentença começa a chegar também, eles vão perceber ali também que você faz parte daquele ambiente, não só o Ministério Público, não só o juiz, não só os servidores fazem parte daquele ambiente, eles vão perceber também que você, como advogado, também faz parte do judiciário. Tá bom? Você é imprescindível para a administração da justiça. Você faz parte daquele ambiente. Tá bom? Isso é importante. Você vai ali, cumprimenta o pessoal, troca uma ideia. Isso vai te deixar mais calmo e vai fazer com que eles entendam que você realmente faz parte daquele ambiente ali. Tá? Se for possível, estude os jogadores. Quais são os jogadores? O presidente lá, juiz ou juiz-presidente do tribunal do júri, da sua comarca, ou de onde você vai atuar, o promotor ou a promotora, né? Tente assistir júris em que eles estão atuando para você verificar como que aquele juiz, aquela juíza conduzem os trabalhos, se é de uma maneira mais enérgica ou se é de uma maneira mais flexível, como que o Ministério Público ele lidar com os acusados, como que é o trato do Ministério Público para com os advogados. Então é interessante que você estude também os jogadores. Se possível, inclusive, estude o conselho de sentença. Todo mundo hoje tem rede social. E o conselho de sentença, ele foi, é lógico, né? Ele foi sorteado previamente e você vai poder ter acesso ao nome ali do pessoal. Tente estudá-los, tente ver ali a preferência política de cada um, se cada um se manifesta ali na rede social, né? A idade é importante, o sexo em determinada situação, né? Até mesmo a escolaridade, não é verdade? Então tudo isso, as preferências ali, né, o estilo de vida daquele jurado também pode influenciar bastante, tá? Então tente estudar os jogadores, é uma estratégia interessante e importante também. Tudo isso, todas essas estratégias vão te dar mais tranquilidade para você chegar no dia, você está mais tranquilo, está mais seguro, tá? Ah, Ismael, mesmo assim eu não estou seguro de ir. Então leve um colega mais experiente com você a tiracolo, tá bom? Nem que seja para dividir os honorários, não tem problema. Você está fazendo um investimento em você, cara, né? Vale a pena esse investimento. Leve um colega, ele vai te dar mais segurança, mais tranquilidade. Ele já conhece o procedimento. Qualquer nulidade ali, qualquer erro, você sabe que você tem ele ali para te socorrer, para te ajudar, né? Qualquer equívoco que você cometer, tá ele ali também para te corrigir. Então, é importante, se você acha adequado, se você não está se sentindo seguro, leve um colega com você, mais experiente, não é? Próxima dica, começaram ali os trabalhos, começou ali a escolha dos jurados. Tem situações, pessoal, que eu não entendo, eu vejo alguns colegas advogados, eles não fazem nenhum tipo de pergunta, você pode fazer algumas perguntas, tá bom? Chamou, sorteou o jurado ali, ele levantou. Eu faço uma pergunta básica que eu vejo muitos colegas não fazendo. Você gostaria de participar desse julgamento?
Muitas vezes a pessoa fala, gostaria, eu estou aqui para isso. Ou às vezes a pessoa fala, não, eu tenho um compromisso inadiável hoje. A pessoa às vezes não está gostando, não queria estar ali, né? Está odiando aquele ambiente, está nervosa, às vezes está com um parente ali que está doente, está com uma entrevista de emprego marcada. Então às vezes a pessoa não quer ficar ali e ela fica ali contra a vontade dela. O que você acha que ela vai decidir? Tá certo? Então faça essas perguntas básicas, tá bom? Você gostaria de participar desse julgamento? O que te impediria de participar desse julgamento? Né? Você já foi jurado antes? Você já assistiu a algum júri? Você é estudante? Faça essas perguntas básicas, tá bom? Isso é interessante e importante. E acima de tudo, quando eles vierem a ser escolhidos, vá anotando o nome, tá bom, deles, para você poder chamá-los pelo nome quando começarem os debates. Isso vai criar um vínculo mais íntimo entre você e os jurados, tá certo? Então faça isso também, é importante, tá? Faça isso durante a escolha dos jurados. Começaram os debates. O Ministério Público está falando, está fazendo ali a sua peroração. O que você está fazendo? Você está na internet? Você está no WhatsApp? Você está no Instagram ali stalkeando ex-namorado? Não, cara. Você é um profissional diferenciado. Você tem foco. Você está focado no quê? No que o Ministério Público está falando, tá bom? E além disso, você está anotando tudo, as partes mais importantes, para você depois rebater durante a sua fala, durante a sua argumentação, tá bom? Faça isso. Foco total, nada de rede social, nada de ficar conversando com o estudante, nada de ficar de conversinha com a estagiária, nada disso, cara. Foco absoluto, tá certo? Anote o que o Ministério Público está falando. Outra coisa, verifique se ele está falando a coisa certa. Se ele falar alguma coisa que você verificar que não tem no processo, faça uma parte. Isso é importante, isso te dá autoridade. E os jurados, eles notam isso. Eles percebem que você de fato sabe do que está acontecendo ali. Opa, peraí, doutor, essa testemunha que o senhor está falando não falou isso não. Me mostra onde é que ela falou isso. O testemunho dela, inclusive, o depoimento dela está na folha tal, olha aí. Está na folha tal, aí te ajuda a procurar aí, doutor. Verifica aí, ela não falou isso não, você está mentindo. Entendeu? Então isso é importante, isso vai te dar uma credibilidade. Quando você começar a falar, não se esqueça de levar o seu mapa mental. Tá bom? Porque isso vai facilitar para você não se perder ali durante a sua fala. Muitas vezes você fica ali emocionado, né? Você começa a falar de uma maneira atabalhoada e você está nervoso e às vezes você esquece algum tópico, você não consegue concatenar muito bem as ideias. Então é interessante que você leve, né? Não tem problema algum, você leve ali anotado um mapa mental para você não se perder. E não se esqueça, tá? A última aí, dica aí que eu também acho muito importante. Separe os últimos 15 minutos da sua peroração, da sua fala, para você explicar aos jurados sobre a quesitação, tá bom, pessoal? Isso é muito importante, pessoal, é muito importante. Eu já vi gente ser condenada por erro na quesitação, porque o advogado não explicou muito bem aos jurados e você percebe que o jurado ele está perdido, ele não entendeu como que está funcionando a quesitação ali. Então não se esqueça de aguardar pelo menos, deixar pelo menos os últimos 15 minutos da sua fala para você explicar para eles sobre a quesitação, tá bom? Eu espero que essas pequenas dicas aí tenham ajudado e possam ajudar você, tá? Se você gostou, deixa seu like aí, isso fortalece o nosso trabalho e me dá mais incentivo para eu continuar fazendo aí vídeos para vocês, tá bom? Um grande abraço, uma boa sorte na sua jornada como advogado, estamos aí juntos, um abraço.